estava a pensar sobre as Escrituras, sobre as alianças. E nós vamos ver que as alianças nas Escrituras, elas são acordos estabelecidos unilateralmente. Nós vamos ver que as alianças de Deus, elas são negociadas, são impostas, porque elas ligam ambas as partes, ligam uma parte com a outra parte, numa relação permanente. Diga comigo, permanente. Definida, uma relação estável, equilibrada, uma relação eterna. Então, pensar no tema de alianças eternas, e temos aqui duas alianças, logo nos remete a um casamento. Quantos, ao olharem para esta imagem, logo pensaram no casamento? Deixa-me ver. Pensamos, não é? Na aliança que temos. E é isso que a Bíblia fala, que nós temos uma aliança com Cristo e Cristo tem uma aliança conosco. E claro que a aliança tem um caráter. Todas as alianças expressam um caráter. Ela é definida, ela tem promessas específicas. Uma aliança tem uma promessa específica. Uma promessa é uma invocação, é uma decisão. Por que fazemos promessas? Por que nós temos um Deus que quando faz aliança, faz promessas? Porque o caráter de Deus é revelado dentro da aliança. E não há problema com... Quando Deus faz uma aliança conosco, Ele faz uma promessa. Jesus certa vez estava com seus discípulos e antes de partir, depois da sua obra consumada, da sua ressurreição, agora Ele está diante dos discípulos a poucos momentos de ser erguido nos céus, de ser levado nos céus diante de Deus. Mas Ele faz uma promessa. O que Jesus diz no Evangelho de João? Ele diz: eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfãos. Eu estarei convosco. O Espírito Santo, que o mundo não vê, o mundo não conhece, mas vós o conheceis porque habita em vós. Ele estará convosco todos os dias. O Pai enviará do céu outro Consolador. Consolador. Quantos já foram consolados? Consolo é uma promessa de Deus. Ele prometeu que nos consola. Ele prometeu que nos iria consolar. Porque isso é o caráter da sua aliança. Um Deus de aliança é um Deus presente, um Deus que está conosco. Um Deus de aliança é um Deus que até mesmo nos dá a sua palavra. Um Deus de aliança é até mesmo um Deus que nos corrige. Quantos já foram corrigidos por Deus aqui? Ele pode corrigir caminhos. A Bíblia diz assim que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E as nossas alianças, elas refletem algo poderoso. Mas deixa-me dizer uma coisa, que um caráter de aliança tem reivindicações e obrigações de ambos os lados. É assim ou não é? Eu poderia dizer, a minha mulher, olha que tu tens obrigações comigo e reivindicações. Anda fazer o comer. Anda passar a minha camisa, dar a ferro à minha camisa, eu quero isso. Não é? Que mais? Quantos homens aí gostam de pedir coisas? Quando eu chegar em casa, olha, mal ouças o barulho da chave na porta, eu quero meus chinelos logo na entrada. Aí acordou. Não é verdade? Fala assim. Saiu tudo, ela falou que já
Olha, é assim, a minha mulher é assim. Quando eu só pensar em espirrar, tu antes já dizes santinho. Eu estou a dizer a pensar, eu ainda nem espirrei santinho antes. Mas uma aliança, ela tem obrigações correspondentes. Uma aliança, ela tem unilateralmente implicações, responsabilidades. Uma aliança desafia-nos para aquilo com o qual nós estamos comprometidos. Uma aliança baseada em Deus e nas suas decisões revelaram que o próprio Jesus abriu mão da sua glória e se fez homem para vir servir-nos, sim ou não? Então a aliança de Deus começa a revelar que na verdade Ele, o nosso Deus, não pensou em si, Ele pensou em nós. E essa é uma aliança que nos toca, que nos impacta, porque aquilo que está ligado ao Senhor não está a pensar nele, está a pensar em nós. Essa é uma aliança maravilhosa. Muita gente, antes de casar, tem aquele famoso discurso, ou então responde aquela pergunta: por que você quer casar? Ah, porque eu quero ser feliz. É verdade ou não é verdade? Ai, bem-vindos. Bem-vindos a essa relação, não é? E depois vem as frustrações tão grandes, as exigências e uma série de coisas. Veja, quando Jesus entra na aliança, quando o Pai, Filho e Espírito Santo concordam acerca daquilo que vai acontecer para resgatar-nos, então o acordo implica que Jesus não venha para ser feliz, mas para trazer-nos a felicidade, para tornar-nos plenos e felizes e completos e realizados e abençoados nele. Naquilo não que ele conquistou, mas naquilo que ele abriu mão. Porque Jesus antes de vir não tinha nada para conquistar. Nada ele precisava conquistar que ele já não tivesse. Amém. Então, quando nós olhamos para a aliança, olhamos para isso, a gente não consegue compreender como é que essas alianças estão dentro uma da outra. Como? Como é que isso foi feito? Fale com o ourives, fale com alguém. Como é que isso é possível? Pegar duas alianças e, eu estou a dizer, duas peças separadas e depois conseguir fundir. Alguém poderia dizer: pastor, é que antes de fechar, ele cortou, tá? E depois ele soldou e trabalhou com elas assim. Eu não estou a falar disso, eu estou a falar de duas peças que estão agora estão dentro uma da outra. E alguém poderia dizer: isso não é possível acontecer. Pois eu te quero dizer uma coisa: é possível. Eu não vos deixarei órfãos, disse Jesus para todos os seus discípulos. E o que vai acontecer é que Jesus diz isso e é levado aos céus. E quando ele é levantado aos céus, os anjos que o levaram, que o levantaram, apareceram 2 anjos e disseram aos anjos: imagina se tu fosse um dos 12, se tu fosse do grupo, e tu ficasse a olhar o Jesus a quem tu serviu e caminhaste por 3 anos, tantas experiências, ser levantado agora, qual era a sensação que tu ficavas? E eles chegaram ali, os anjos, e disseram: ouçam uma coisa, esse Jesus que vocês estão a ver a subir, ele voltará para vós outros da forma que vocês ouviram. Glória a Deus. Os anjos são intencionais e transmitiram a mensagem, afirmaram: agora não é só da boca de Jesus, eles estão a dizer, nós estamos a levá-lo, ele está a subir aos céus, mas ele voltará. Então quantos estão firmados e seguros nessa aliança de que ele voltará? Precisamos pregar. Diga para alguém: ele voltará. Isso é uma verdade. Quantos têm esperança da glória? Cristo em nós, a esperança da glória de que ele voltará. Cristo em nós.
alianças unilaterais com ambas as partes fazem a revelação do Espírito que habita em nós. Fazem a tradução do Cristo vivo que habita em nós. Quantos estão a entender nessa manhã? Quando Deus faz uma aliança conosco, vamos aprender uma coisa nessa manhã? Olhem para mim. Quando Deus faz uma aliança conosco, ouça agora porque isso é importante. Quando Deus faz uma aliança conosco, eu te vou dizer quem é que estabelece as condições da aliança. E agora tu vais entender uma coisa. Quando Deus entra em aliança conosco, ou nós entramos em aliança com Deus, Ele é que estabelece as condições da aliança. E o problema aqui muitas vezes é que nós começamos a querer estabelecer coisas com Deus. Ou seja, nós queremos começar a ditar os termos dessa aliança. Mas só se... mas assim não. Não, isso eu quero, as tuas bênçãos, eu quero. Mas não os compromissos dessa aliança. Mas não as responsabilidades dessa aliança. E o grande problema lá em casa, talvez seja assim, a mulher dizer: ok, eu até vou pôr os chinelos na tua porta quando tu chegares. Mas... E lá começou os mas. Quantos homens aqui sabem como é que são os mas quando vêm das mulheres? Mas... Ou o oposto, mas... E nós começamos a ficar desafiados para uma relação. Deixa-me dizer nessa manhã, quando Deus faz uma aliança conosco, Ele estabelece as condições, como Ele mostrou a sua aliança com Noé. Quantos querem ver? Gênesis capítulo 9, verso 9. Abra a sua Bíblia. Vamos ver a aliança de Deus com Noé. Gênesis capítulo 9. Disse também Deus a Noé, verso 8. Capítulo 9, verso 8. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais, os domésticos selváticos que saírem da arca. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco. No início do capítulo 9, quando Deus faz essa aliança com Noé, diz que Deus abençoou a Noé e aos seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves dos céus, tudo que se move. Deus começa a trazer sobre eles: sede fecundos e multiplicai-vos, verso 7, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Deus faz termos da sua aliança. A Bíblia diz que antes, quando Deus fala com Noé, Deus anuncia o dilúvio por causa da corrupção do gênero humano, e Noé e sua família deviam entrar na arca para serem conduzidos no meio daquele dilúvio, no meio daquela situação. Noé e sua família deviam entrar em Deus. Noé e sua família, com aquele símbolo das alianças, deviam entrar no Senhor e o Senhor entrar nele. Quando ela estava a partilhar comigo hoje pela manhã, nós tivemos um tempo tremendo de oração hoje, irmãos. Deixa eu só dizer uma coisa: se tu não vens, pai, eu não consigo entender. Por que tu perdes a oração corporativa da igreja? Eu te quero incentivar.
Quando o pastor fala isso, eu te quero incentivar. Toda a gente dos ministérios sabe que isso é uma premissa básica. A oração corporativa é uma premissa básica da igreja. A oração corporativa, segundo a Crônica 7,14, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome. E é claro que é uma coisa muito simples e tranquila. Eu até nem me sinto responsável por isso, porque essa é uma premissa da nossa vida como cristãos, como igreja. Amém. Essa é uma premissa básica. A oração é uma premissa básica. Deus chamou o seu povo para a oração. Pastor, eu oro lá em casa. Claro, eu espero que tu ores. Quantos oram lá em casa? Pastor, eu oro quando estou a conduzir. Claro, a oração corporativa, ela não está a dizer que tu não oras. A oração corporativa está a te chamar, porque quando tu oras corporativamente, e é bíblico, eu te vou mostrar na palavra de Deus que é bíblico, quando nós oramos corporativamente, nós levamos Deus a agir de forma corporativa em favor da sua igreja, da sua obra, em favor da cidade, em favor da comunidade. Então hoje nós vivemos um tempo fantástico, começamos a orar, oramos por tantas pessoas, oramos por ti, até que nós saímos, alguns de nós saímos às ruas e fomos ali fora da igreja, e eu fui orar lá do outro lado, e peguei 2 miúdas e fomos ali orar, tal, e depois foi quando a Jeane então estava partilhando e disse: pastor, quando eu cheguei aqui, a impressão quando eu entrei aqui nessa igreja, quando eu entrei nessa casa, foi que eu estava... Alguém já falou para o senhor que essa igreja parece um barco? Foi isso? E a minha sensação é que quando eu entrei, o barco estava em movimento, assim, eu até fiquei assim, a me sentir meio, não sei se foi enjoado, alguma coisa, ela disse, até ela discernir depois, eu não estava a me sentir mal, eu estava a me sentir num movimento das ondas de Deus, porque há ondas de Deus nesse lugar. Isso foi ontem. Voltando aqui à aliança de Deus com Noé, Deus diz a Noé e toda a sua família: ouçam, toda a terra está corrompida, o gênero humano está do pior, do pior. Irmãos, ouçam uma palavra que eu vos quero dizer nessa manhã. Sabe o que diz a Bíblia? Assim como foi nos dias de Noé. Quantos já leram essa palavra na Bíblia? Será também na volta do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé. E a Bíblia diz que nos dias de Noé havia muita corrupção, havia muito pecado, havia muita renúncia, não queriam crer, mas a Bíblia diz que Deus entrou em aliança com Noé e disse: Noé, presta atenção, tu e os teus filhos e as tuas noras e a tua mulher entrem na arca. E Noé disse: sim, Senhor. Então, a aliança, olhem para mim nessa manhã, a aliança implica entrar nele. Amém. Diga comigo: entrar em Deus. Entrar em Deus. E Deus entrar em nós. Põe de novo a figura das alianças para mim. Entrar em Deus e Deus entrar em nós. Como é que Noé foi conduzido com aqueles homens? Foi conduzido porque ele entrou dentro da arca. E toda a gente caçoou, toda a gente brincou, toda a gente riu. Eles não tinham o conceito da chuva. Toda a gente ficou: o que é isso? Cair chuva, cair água do céu, dilúvio, água. Isso não vai acontecer. Mas Noé creu no Senhor. Deus está chamando uma igreja que crê. Aleluia. Uma igreja que vem a Ele em aliança. Então, voltando, a oração corporativa é uma grande bênção. Por que é uma grande bênção? Porque é bíblica. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz: se o meu povo, quem é que conhece, que se chama pelo meu nome. Começa com o quê? Veja, põe aqui para mim, Viviane, 2 Crônicas 7,14, vamos ler juntos nessa manhã. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aí nós vamos ver, quando nós lemos isso, quais são os passos. Ele está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome, em primeiro lugar, se humilhar. É isso que está escrito. Veja, se humilhar, depois orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. 4 aspectos aqui. Mas começa tudo com o quê? Com humilhação. Humilhar-se diante do Senhor.
É por isso, irmãos, que muitas vezes nós temos uma dificuldade nas nossas alianças com Deus, porque nós ficamos a fazer queda de braço com Ele. Deixa-me dizer uma coisa, que as alianças de Deus, elas não disseram, Noé, por favor, Noé, presta atenção, Noé, não, entra na arca, tu e os teus filhos, está dito, e quem tem juízo, entra em aliança e entra na arca. Porque se nós temos juízo, nós impedimos o juízo de Deus sobre nós. Deus nos está chamando para a aliança, porque Deus ama-nos tanto, e Ele então construiu uma arca, e a arca é um símbolo de Jesus, aleluia. E nesses dias, nós e a nossa casa, entramos em aliança nele, entramos dentro dele, profundamente dentro dele. Eu quero entrar em Jesus, e Jesus entrar em nós. Não se trata de uma religião, não se trata disso, não. Hoje nós estávamos a cantar a primeira canção da manhã, mexeu demais comigo, porque a primeira canção da manhã foi: liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo entre nós, somos livres. E sabes o que a liberdade de Deus fez em nós através da nova aliança? Nos tornou livres daquilo que nos impedia de estar nele. Hoje nós somos livres para estarmos em Jesus. Aleluia. Não somos obrigados. Não somos obrigados. Nós estamos aqui nessa manhã porque nós somos livres. Ou seja, a liberdade entrou em nós para nos tornar livres daquilo que nos impedia de sermos livres nele, de estarmos nele, e de o adorarmos e derramarmos a nossa vida. Jesus veio em liberdade de escolha. Ele decidiu estar conosco, porque Ele é a parte forte da aliança, amém? Ele sustenta a nossa vida, sustenta a tua casa, sustenta a tua aliança. Ele sustenta o teu coração. Deixa-me dizer uma coisa nessa manhã, muito importante. Nós pensarmos nesses termos da aliança de Deus, que Deus anuncia. Também há alianças que Deus fez com Abraão. A aliança de Deus descansa sobre a sua promessa. Fica claro na aliança de Deus com Abraão. Vamos comigo, Gênesis capítulo 12, verso 1. Vamos ver um pouquinho o que aconteceu com Abraão nessa manhã. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Vejam como as alianças de Deus têm implicações com promessas. Quantos chegaram lá? Gênesis capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Diga para alguém isso nessa manhã: se tu uma bênção. O irmão aqui estava a dizer, nosso irmão Jorge estava a dizer: irmãos, eu não sei quantos querem ser abençoados, mas eu quero. Isso é uma decisão. E ser abençoado, ele estava a dizer algumas coisas aqui a partilhar. Ser abençoado tem implicações de entendimento. Porque se eu quero ser abençoado no meu casamento com aquela senhora, com a Adriana Xavier, se eu quero ser abençoado, eu preciso honrar a aliança que eu tenho com ela. A Bíblia diz que nós temos que preferir uns aos outros em honra. Honra não é tanto aquilo que tu fazes na frente, mas aquilo que tu fazes por trás. Honra não é tanto aquilo que tu aparentas na frente, mas aquilo que tu constróis por trás de quem tu não estás. Isso é honra. Porque se eu honro a minha mulher quando eu estou aqui em Portugal, mas se eu, quando vou viajar para qualquer outro lugar, eu desonro e ponho lá no meu quarto do hotel qualquer outra pessoa, eu não estou a honrá-la, estou? Não. Eu não estou a honrá-la, não. Pode parecer que eu estou a honrá-la, mas eu não estou a honrá-la. Eu estou a desonrá-la. Eu estou a desonrar a aliança. E deixa-me dizer uma coisa, que as alianças que implicam aquilo que vem de Deus, elas têm implicações eternas, porque ninguém que desonra alguém deixa de desonrar a Deus. Quando aquele filho que saiu e levou as suas coisas, o filho pródigo, chegou lá, num determinado momento, ele disse assim: eu vou voltar para o meu pai.
e direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Porque quando nós não nos preferimos em honra, sabe o que nós estamos a fazer? Uma dupla desonra. Porque Deus está envolvido entre as partes. Porque Deus é testemunha. Diz a palavra, vá na tua Bíblia. Diz assim: Deus é testemunha da aliança que tu fizeste. A aliança que houve entre ti e a mulher da tua mocidade. Um exemplo, estou a falar aqui de casamento. E no meu caso, estou a dar o exemplo. Como é que eu honro a minha mulher? Só quando eu estou com ela? Eu sou grandemente desafiado a honrá-la quando eu não estou, quando ninguém está a ver. Ali eu sou desafiado. Então, pastor, o pastor está dizendo que o caráter da aliança tem a ver com aquilo que não se vê. Como eu me conduzo com aquilo que não se vê, é verdade. Porque a nossa aliança nasceu num reino espiritual que a gente não via. É verdade ou não é verdade? De onde veio Jesus? Desse reino da terra? Não. O Jesus é um vizinho que morava ali na esquina da minha casa. Aí ele me amou tanto que ele deu a sua vida por mim. Foi o vizinho ali da esquina? Não! A palavra de Deus diz que ele veio de um reino espiritual. Decidiu manifestar a aliança. Como é que tu manifesta a aliança? Olhem para mim nessa manhã, com ações práticas. A aliança não é uma coisa de intenção, ela é revelada com a prática. Como é que a aliança é revelada? Como é que nós temos aliança uns com os outros? Como é que nós temos alianças com a nossa igreja? Como é que nós temos aliança que honra uns aos outros? Como é que nós temos aliança que constrói? Quando nós na prática nos comprometemos. Eu não estou a dizer que tu podes contar comigo. Eu estou para que tu contes comigo. Não é só uma intenção, é uma verdade. E nós precisamos entender, na verdade, o caráter. Olha uma coisa, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Tudo começou com uma palavra de Deus a Abraão, lá no contexto que ele estava, para sair da sua terra. Ô pastor, irmãos, deixa eu me dizer uma coisa: aliança implica decisões. Aliança tem implicações de decisões. Deus veio com a sua promessa e disse para Abraão: vai para a terra que eu te mostrarei. Qual é a terra, Senhor? Eu te mostrarei. É futuro. Se Deus quisesse mostrar agora, deixa eu me dizer uma coisa: muitos de nós às vezes não entramos num novo movimento da nova aliança de Deus na nossa vida e daquilo que Deus tem, porque nós não conseguimos transformar em ações práticas e ações de fidelidade aquilo que Deus falou aqui. Então nós queremos viver o futuro, mas nós estamos a chumbar aqui. Porque diga-me uma coisa, sinceramente, se Noé dissesse para Deus no dia do dilúvio, ou se Noé dissesse para Deus: não contes comigo para construir a tua arca. Se Noé dissesse: eu não vou entrar. Vocês lembram da mulher de Ló? Quantos lembram da mulher de Ló? Como é que era o nome dessa senhora? Hã? Ela tinha que ter um nome. Quantos concordam que ela tinha que ter um nome? Mas sabe de uma coisa? Ela ficou conhecida na história como a mulher de Ló. E como a mulher que virou uma estátua de sal. Por quê? Porque quando Deus foi até Sodoma e Gomorra e enviou os anjos, foram até lá, já tinham ido a Abraão nos carvalhais de Manre, e depois foram até lá, e foram para resgatar Ló, e as suas filhas e a sua mulher, daquela mistura toda, daquela coisa toda, daquela situação, porque Sodoma e Gomorra eram duas cidades que Deus já não podia olhar, que Deus não conseguia conviver com aquela gente, o pecado era tanto, a promiscuidade era tanto. Diz a palavra de Deus, que quando os anjos bateram na porta da casa de Ló e entraram, todos os homens da cidade, está na tua Bíblia, cercaram a casa de Ló. E sabe o que eles disseram acerca dos anjos? Diz assim: manda esses homens para a praça, nós queremos ter sexo com eles. Os homens da cidade queriam ter sexo com os anjos, com os homens que estavam lá. Sabe por quê? Perversão total.
Sabes o que aconteceu? O Ló dentro de casa ficou assim angustiado, ficou perdido. O Ló disse, ai meu Deus, e agora? Vão querer fazer sexo com os anjos que estão na minha casa, esses homens são santos, e agora? Sabe o que o Ló disse? Ele teve uma boa ideia. Sabe o que ele diz? Ele diz assim, homens que estão aí fora, esses anjos, esses homens que estão na minha casa são santos homens de Deus. Era o próprio Deus, irmãos. Está na Bíblia. Mas sabe qual foi a boa ideia de Ló? Ele diz assim, eu tenho 2 filhas. São jeitosas, pá. Eu mando elas aí para fora. Vocês abusem com elas, façam o que quiserem, mas com os anjos não. Os anjos que estavam lá dentro de casa puseram a mão na testa e disseram assim, não tem aquele emotion? Não tem? Por quê? Porque se tu tens os anjos de Deus a serviço daqueles que herdarão a salvação, tu não tens que fazer negócio com o diabo, com os demônios e com os homens que estão lá fora querendo perverter a tua vida. Tu não tem que fazer negócio com aqueles que estão soprando coisas contra a aliança de Deus. Tu tens que ficar consciente de uma coisa, é o Senhor que te livra e te guarda. Aleluia. E os anjos disseram, Ló, para com essa história. Olharam para as meninas olharam e disseram, puxa pai, que grande pai é o Senhor. Ele estava a dizer, vocês podem violar as minhas filhas, mas esses homens não. Pensando Ló que estava fazendo a coisa muito certa. Às vezes a gente pensa que está fazendo a coisa certa. Sabe o que aconteceu na história, irmãos? A Bíblia diz que os anjos de dentro da casa feriram de cegueira toda a população dos violadores lá fora. E eles passaram a noite toda à procura da maçaneta da porta. Não acharam a porta da casa. É isso que o Senhor está a fazer com aqueles que pertencem a Ele e têm aliança com Deus. Aleluia. E se comprometem com aquilo que estão ligados a Deus. É isso que o Senhor está a fazer. E a palavra de Deus diz que então os homens foram feridos de cegueira, está na tua Bíblia. E não conseguiram entrar na casa. Não conseguiram entrar naquele lugar. O Senhor livrou Ló e as suas filhas, mas a sua mulher, quando eles fugiram e saíram daquele lugar, porque Deus disse, eu vou destruir esse lugar é de corrupção, esse lugar é de gente que não tem aliança, gente que não quer, porque eu dou-vos oportunidade, porque eu os amo, mas eles não querem, e quem não quer, não adianta você querer por quem não quer. Nós temos que entender uma coisa, se tu queres por quem não quer e continua a não querer, não há nada que tu possas fazer. Sabes o que tu vai fazer? Gente que não quer vai contaminar aquilo que tu queres, porque é mais fácil e é mais viral. Mas nós temos que definir. Eu e a minha casa, disse Josué. Isso é bíblico, pastor? Josué no final de tudo um líder. Ele reúne toda a gente nas margens ali, quando ele está chegando no final, e ele vê que toda a gente, por mais que ele pregou, por mais que ele anunciou, por mais que ele corrigiu, se ele gastou 5 horas no escritório, 6 horas, 10 horas a falar, a orientar, mas não querem, Josué disse, ok, eu não posso fazer nada se vocês não querem, mas quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabes o que Josué estava a dizer? Eu continuo a manter a minha aliança, os princípios fundamentais do Evangelho do Senhor na minha vida, eu continuo a manter. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu vou morrer assim, servindo ao Senhor. Alianças são coisas poderosas. Quando eles estão a sair de madrugada, as 2 filhas de Ló e a sua mulher, acontece o inesperado. Deus disse, ninguém olhe para trás. Diga para alguém perto de ti, não olhes para trás. Diga para outra pessoa, não olhes para trás. Deixa eu te dizer uma coisa. Se tu queres conservar a aliança com Deus e com aqueles que Deus te conectou, e com a igreja do Senhor, e com aquilo que Deus te chamou, e com a obra do Senhor, sabes de uma coisa? Se tu queres conservar, não olhes para trás e não dês ouvidos. Porque tem uma coisa, quando eles estavam a sair, Deus diz uma coisa, lá está, quem estabelece os parâmetros da aliança não sou eu, irmãos. Os fundamentos e princípios básicos para o Evangelho, eu estava dizendo nessa manhã, a oração é uma premissa.
Eu aprendi quando era miúdo. Eu ouço sobre oração, sobre comunhão, isso que nós vamos ter hoje, sobre ceia, sobre santidade. Quem é que já ouviu sobre santidade? Amém. Quem é que já ouviu sobre unidade? Amém. Perdão, oração, Amém. ofertar, que o nosso irmão falou nessa manhã. Entregar as ofertas, os dízimos. Eu não inventei a roda. Eu ouço sobre isso e são fundamentos da minha vida. E isso revela o caráter da minha aliança, da minha adoração. Agora veja uma coisa. E a pior coisa que pode haver, irmão, deixa eu dizer, é alguém que muitas vezes, na área do dar, nosso irmão falou, não oferte e desencoraja pessoas. A pior coisa que pode fazer é o espírito de Ananias e Safira. Eles decidiram juntos mentir ao Espírito Santo. Então tem gente que não dá, mas que vai falar para os outros para não dar e desencoraja. Pá, seja sobre ti essa desgraça. No sentido daquilo que é terrível sobre a tua vida e que não devia ser. Porque isso é muito sério. O teu tempo, a tua adoração, a tua vida. Isso é muito sério, isso é muito responsável. E estou falando de aliança nessa manhã para nós entendermos o caráter da aliança. O caráter da adoração. Isso é muito sério. Porque tu decidires algo, foi o que Judas fez. Ele disse para aquela mulher, pegavas esse frasco de perfume e a gente vendia e dava para os pobres. Mentira de Judas. Ele não dava nada para o reino. Ele inclusive era um com Satanás. E sabes o que ele faz com a adoração de Maria quando ela resolve pegar 300 denários, um vidro de frasco do ano inteiro de trabalho e derramar sobre Jesus? Ele diz, é um desperdício. Ele quer desincentivar a adoração coletiva, a oferta coletiva, a participação coletiva. Sabe o que ele faz? Ele vai dizer, isso é um desperdício. E Jesus que estava ali, viu aquilo e disse assim, sabes? A palavra de Deus diz que na verdade, aquilo que Judas queria não era dar coisa nenhuma para os pobres. Ele falava isso pela avareza do seu coração. Ele falava isso porque ele já estava compactuado com um espírito que não era o espírito da aliança com Jesus. Ele era o único do grupo dos 12 que estava contra o próprio Jesus. E Jesus deu com isso e disse, um de vós é um diabo. E toda a gente ficou assim, um diabo, quem é o diabo? Jesus o revelou anonimamente. E vocês sabem, conhecem essa história. Isso é para nos revelar sobre aliança. Para nós percebermos sobre aliança. E nessa manhã, quando eu vos quero falar sobre aliança da igreja, essa é uma palavra para a nossa vida. Nós temos que perceber com quem está a nossa aliança. Porque a palavra de Deus diz, nós não podemos ter aliança com dois senhores, podemos? A palavra de Deus diz, tu não podes ter aliança com dois senhores, ou tu serves a Deus, ou tu serves a Mamon, as riquezas. Mas hoje eu vejo um povo de Deus nesse lugar. Eu vejo uma igreja que ama a Deus. Aleluia. Amém, amém ou não amém? Amém. Uma igreja que tem aliança com o Senhor e que decide as suas alianças, renova as suas alianças. E as alianças também são reveladas no caráter que nós expressamos. Diz aqui, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. E o que fez Abraão no capítulo do verso 4 do capítulo 12? O que fez Abraão? Partiu, diz aqui no verso 4, partiu, pois Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Olhe para mim. Quem é que foi com Abraão? Mas o que Deus disse para Abraão? Deus disse, sai da tua terra e do meio da tua parentela. Não leva nenhum parente. E o que isso tem a ver, pastor? Irmãos, olhem para mim uma coisa que eu vos quero dizer nessa manhã. Quando nós decidimos honrar a Deus em aliança, honrar ao outro em aliança, preferir em honra, nós temos que fazer uma decisão muito clara e específica. Porque Abraão levou Ló com ele. E sabes o que aconteceu? Teve imensos problemas na sua vida. Quantos aqui querem problemas na sua vida? Pastor, eu quero levantar as duas mãos e o pé direito. Eu quero muitos problemas na minha vida. É isso que tu queres? Não. A Bíblia diz,
que houve contenda entre os pastores do gado de Ló, os pastores do gado de Ló. Chegou um momento que Abraão disse assim: tu vais ter que te separar de mim, tu vais ter que ir para um lado e eu para o outro. Não dá mais para a gente continuar juntos. O que nós aprendemos aqui nessa manhã? Para tu manteres o caráter de integridade da aliança que tu tens que definir isso. Com quem tu tens aliança? Tu não pode ter aliança com dois senhores. Tu tens que ter uma, a aliança é uma. Voltando à figura do casamento, se a minha esposa, que já há 25 anos de casados, pela graça de Deus e misericórdia dele, mas se eu trouxer para essa aliança outra pessoa, eu tenho problemas ou não? Porque o caráter da aliança diz: não leva Ló contigo, sai da tua terra e da tua parentela. Mas às vezes nós fazemos decisões, nós achamos que nós podemos ir agregando aquilo que compromete a tua aliança. Tu tens que deixar. Eu já fiz tantas decisões na minha vida. Eu tenho que escolher a quem eu vou ouvir. Eu tenho que escolher com quem eu vou andar. Eu tenho que escolher quem influencia a minha vida. Eu tenho que escolher qual é o espírito que fala no meu coração. Eu tenho que selecionar. Porque eu tenho uma aliança com Deus. E eu quero continuar a ter. Eu quero continuar a crescer. Eu não sei tudo sobre aliança. Eu estou a crescer. Eu estou a aprender. Deus me está a inspirar. Ele vem com a sua palavra, com o seu espírito. Eu não sei tudo, mas eu sei de uma coisa: Ele é fiel para cumprir a promessa original que Ele fez. Amém. Quantos creem aqui que Ele é fiel para cumprir a promessa? Amém. Então sabes como é que vai se cumprir? Mantente na aliança. Entra na arca, entra nele. Entra na aliança com Ele. Pastor, entra na aliança com Ele. Mergulha sem reservas. E deixa Deus levar-te para um outro nível que tu jamais pudeste sonhar. Porque a palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O Deus de aliança é o que sustenta a aliança da nossa vida. Mas uma aliança implica decisões, implica escolhas. Uma aliança implica responsabilidades. Uma aliança implica renúncia. Por isso nós estamos aqui nessa manhã como igreja. As relações que nós construímos. Sempre que tu estiveres em aliança com Deus, uma serpente do deserto, uma serpente vai vir contra o jardim para comprometer a aliança. Eu sempre digo uma coisa muito séria, muito clara. Nós vivemos um processo, e para cada processo de Deus, Satanás criou um evento. Não te envolvas em eventos que vão te tirar do processo. Permanece fiel. Sabes uma coisa? Não é no teu tempo, não é na hora que tu quer. Se tudo na nossa vida fosse assim, estalar os dedos. Isso só o rei da lâmpada maravilhosa aquele, mas ele é um bruxo, é um mago que nem existe. O reino de Deus é processual. Aquilo que Deus cumpre dá-se dentro dos processos. E quando Deus vem, Ele surpreende a tua vida. Ele cumpre aquilo que Ele falou porque Ele é fiel. Quantos creem que Ele é fiel? Aleluia. Para cumprir aquilo que Ele falou. Então Ele vai cuidar de ti. Ele vai cuidar da tua vida. Ele vai cuidar da tua casa. Mantenha a tua aliança com Deus. Porque a maior responsabilidade dessa aliança está do teu lado. Não está do lado de Deus. Porque Deus já fez tudo o que é preciso para cumprir. Quantos creem? Deus já fez tudo. Ele já cumpriu a sua aliança. Jesus já veio, sim ou não? Amém. Ele foi enviado, Ele morreu por nós, sim ou não? Amém. Ele ressuscitou? Amém. Aleluia! Amém. Quantos creem que Ele voltará? Eu creio com todo o meu coração. Essa esperança, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança e a certeza. Revê a tua aliança, revê o teu coração, revê o teu compromisso, revê o teu pacto. E hoje, nessa manhã, o que é a ceia? Vamos renovar a nossa aliança. A palavra de Deus diz: esse é o cálice da nova aliança. Beber com confiança. Beber do copo do outro. Beber do cálice do outro. Beber do cálice da aliança. Beber do cálice que tu podes dar na mão do outro.
E nessa manhã, nesse lugar, a cura de Deus, Deus está a curar pessoas, amém? Nessa manhã, nesse lugar, o cálice da nova aliança traz cura, o corpo do Senhor nos purifica. O Cristo vivo está nesse lugar. Vamos cantar isso juntos, enquanto nós vamos preparar a ceia. Aquela canção que a gente começou de manhã. Jesus reina nesse lugar. Quantos creem comigo? Amém. Glória a Deus. Quantos concordam nessa manhã? Carregou num botão aí que eu me ouvi, Daniel. Aqui, finalmente. Mas já saiu. Vamos ficar de pé nessa manhã.